Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. A resposta está na estrela. Estamos nos capítulos 24 e 25 do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 24. As maravilhas dos planos espirituais. Nas extremidades do campo de música, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas, no centro, temos a música universal e divina, arte santificada por excelência, diz André Luiz. No livro A Vida nos Mundos Invisíveis, o Monsenhor Benson, há informações interessantes a respeito da cidade espiritual em que ele foi viver ao desencarnar. Embora muitas revelações desse teor já tenham sido divulgadas por outros espíritos, principalmente por André Luiz, elas são importantes porque revelam outras facetas da vida espiritual. Monsenhor Benson diz que, ao ser conduzido pelo seu protetor espiritual ao plano que merecera, já havia uma casa à sua disposição, com jardim e pomar. Mas a melhor surpresa foi encontrar uma biblioteca semelhante à que tivera quando encarnado, na qual havia também os livros de sua autoria. Biblioteca essa com livros não sujeitos à ação deterioradora do tempo ou do manuseio, sendo, portanto, duradouros, salvo se o seu proprietário quiser eliminá-los. Diante desses informes, vimos que existem nos planos espirituais todos os livros que já foram escritos na Terra, mesmo os mais antigos, como os que foram destruídos no incêndio da Biblioteca de Alexandria. E os felizes habitantes dessas regiões espirituais elevadas poderão se beneficiar da leitura desses livros, no seu texto original, sem os inconvenientes das alterações que as editoras possam fazer nas reedições que surjam no futuro, como pode ocorrer com as do plano material. Como seria admirável ler os livros de Pitágoras, Platão, Confúcio e tantos outros grandes missionários, livres das alterações. Ler os evangelhos como foram escritos pelos discípulos de Jesus, mas principalmente conhecer as revelações dos planos maiores e que ainda não foram divulgadas neste mundo, por não estarmos ainda preparados para elas. Não é somente no campo da literatura que poderemos nos beneficiar quando tivermos condições de alcançar esses planos de luz, mas também nos demais setores do conhecimento humano. André Luiz nos fala, em um de seus livros, de instrumentos musicais desconhecidos na Terra, que possibilitam transmitir a verdadeira harmonia celestial, emitindo sons que extasiam aqueles que têm a aventura de ouvi-los. As pinturas atingem um grau de perfeição que dão vida às cenas ou aos personagens apresentados em virtudes das cores e das dimensões em que são produzidos. É um mundo de beleza e de luz que ultrapassa tudo o que possamos imaginar. No mencionado livro, A Vida nos Mundos Invisíveis, o autor nos fala das frutas que se desmancham na boca e que mesmo que algum líquido escorra, ele não suja a roupa, pois se evapora,
voltando ao fluido cósmico. As águas dos rios são de uma temperatura agradável e revigorante, saturadas de magnetismo, que restabelecem as energias dos recém-chegados àquele plano. As pessoas banham-se em suas águas sem se despir, pois ao saírem do rio ficam enxutas. Realmente, há planos maravilhosos na vida espiritual que transmitem alegria pelo bem-estar que proporcionam, que parecem inacreditáveis, mas que de fato existem. Muitos poderão rir de tais descrições, alegando que se trata de mistificação. Para esses, lembraremos a história do peixinho vermelho, escrito por Emmanuel, constante do prefácio do livro Libertação, de André Luiz. Todos acharam que o peixinho vermelho estava louco quando ele quis, num gesto de bondade, falar aos seus antigos colegas do lado em que vivera sobre a grandeza e beleza do imenso mar, refúgio seguro e rico que os esperava, caso quisessem fazer algum sacrifício para alcançá-lo. Todos riram desmedidamente daquele que julgavam estar delirando, como riem os materialistas ao ouvir alguém falar da vida nos planos espirituais. Capítulo 25. Luz espiritual. Nem sempre as pessoas que frequentam as reuniões de estudos espíritas perguntam sobre questões relacionadas com o tema em debate. Às vezes, ocorrem as mais estranhas perguntas, como, por exemplo, se os espíritos que vivem nas regiões abismais não recebem a luz do sol, nem dispõem de nenhum instrumento de iluminação. Como é que eles fazem para ver? Para saber onde se encontram? Como os espíritos não veem pelos olhos, nem ouvem pelos ouvidos, mas por todo o corpo perispiritual, não é de admirar que a visão e a audição sejam por outros meios, e não pelos quais normalmente utilizamos aqui na Terra. Os espíritos não enxergam através das paredes? Os videntes também não conseguem o mesmo resultado? Os espíritos nos ensinam que os fluidos são condutores do pensamento. Se os espíritos inferiores transformam regiões iluminadas pelo sol em densas trevas, por que eles também não podem ver por onde caminham, embora as sombras envolvam os planos em que vivem? Temos de compreender que a visão espiritual independe da luz material. A percepção se dá por meio dos fluidos que estão por toda parte do universo e que estão imantados magneticamente, propiciando uma luminosidade não relacionada com a luz solar ou artificial. Essa percepção não é imaginária, mas sim real. E disso temos um exemplo aqui na Terra, com as aves e os animais que descobrem suas presas nas noites mais escuras. É porque eles veem onde outros nada conseguem. Não existem peixes que enxergam nas profundezas dos oceanos, onde a luz não consegue chegar? Em O Livro dos Espíritos, item 58, o responsável pela resposta diz que, nos mundos mais afastados do Sol, a eletricidade desempenha um papel desconhecido para nós, bem mais importante que aquele que nos cabe na Terra, mesmo porque cada espécie de ser vive de maneira diferente, possuindo, portanto, recursos que ainda desconhecemos. As auroras boreais
não ilumina noites polares? Assim também, os espíritos, mesmo os mais atrasados, não estão abandonados pela bondade divina, que os ampara amorosamente, mesmo aqueles que se encontram nas regiões subterrâneas. É natural que os espíritos inferiores sejam míopes comparados com os espíritos superiores, não conseguindo desfrutar das imensas possibilidades de visão de que estes dispõem. Entretanto, todos vivem e sobrevivem, não importa onde se encontrem, seja nos planos umbralinos ou nas zonas abismais. Em síntese, a luz solar pode iluminar determinadas regiões, mas a luz que predomina nos planos espirituais é a que procede dos próprios fluidos, segundo as possibilidades de percepção de cada espírito. Assim como existem os linces, também existem as toupeiras, cada espécie com a sua possibilidade de visão. Assim, encerramos os capítulos 24º e 25º. E para a próxima semana, estaremos postando os capítulos 26 e 27, Regiões Abismais e O Inferno. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.